Em Espanha, o governo manteve em 72 mil o número de migrantes que entraram em Ceuta e contabilizou 1.400 menores não acompanhados na cidade até ao momento. Na manhã de segunda-feira, centenas de menores faziam já fila às 5 da manhã para se registarem e pedirem assistência. Entretanto, o ministro espanhol da Política Territorial garantiu que a prioridade é conseguir a reunificação familiar nos países de origem ou em Espanha. Já o presidente da cidade autónoma de Ceuta pediu ao governo que assumisse o comando exclusivo da situação e solicitou centros de detenção para os migrantes que permanecem em Ceuta. Além disso, o governo aumentou o número de efetivos da Guardia Civil em 40% e da Polícia Nacional em 30%, tendo ainda recusado novos pedidos de férias devido ao alerta migratório. E a Dinamarca e a Itália apelaram à criação de centros de deportação na sequência da crise em Ceuta. O governo de Giorgia Meloni estabeleceu controlos aos viajantes provenientes de Espanha e Madrid respondeu fiscalizando mais de 1.000 viajantes de países terceiros vindos de Itália. Bueno, yo me imagino que es una manera de proteger su país también, ¿no? De todo lo que está viendo aquí en España. Entiendo la medida que ha puesto Italia a España, pero me parece un poco absurda y un poco de pataleta al niño pequeño lo que ha hecho España con Italia. Sánchez está teniendo ataques de todos lados y no es justificable lo que está pasando. Nas redes sociais circula há vários dias um apelo para uma nova entrada massiva de migrantes em Ceuta no próximo dia 15 de agosto. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e a homóloga dinamarquesa Mette Frederiksen publicaram uma declaração conjunta na qual rejeitam o que designaram como migração descontrolada. As duas líderes comprometeram-se a proteger o património cultural cristão da Europa e apelaram à criação de centros de regresso em países terceiros para os migrantes. Apesar das origens políticas diferentes, as líderes europeias frisaram que estão unidas pelo compromisso comum de defender a Europa. Ambas manifestaram preocupação com o aumento das taxas de criminalidade, a pressão crescente sobre os serviços públicos e a erosão da confiança dos cidadãos como consequências diretas da migração ilegal. A declaração conjunta não constitui surpresa, dado que Frederiksen e Meloni se têm destacado como as defensoras mais veementes da União Europeia de políticas migratórias mais rigorosas. A política de migração da Europa foi submetida a uma pressão adicional no mês passado, depois de dezenas de milhares de migrantes provenientes de Marrocos terem invadido a cidade autónoma espanhola de Ceuta, tendo grande parte já regressado aos respectivos países. Na sequência do incidente, Itália e Dinamarca lideraram uma carta aberta dirigida às instituições da União Europeia, assinada por um total de 22 Estados-membros, apelando a uma ação coordenada para combater a migração ilegal. Três organismos que regem o futebol criticaram a FIFA numa carta aberta divulgada na segunda-feira após a tentativa falhada de privatizar o Campeonato do Mundo. Os presidentes da UEFA, da CONCACAF e da AFC, bem como os respectivos secretários-gerais, foram todos signatários da carta. O documento, que não menciona o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pelo nome, deixa críticas à organização por ter violado a confiança das instituições que deveria servir. Infantino propôs, de forma controversa, a venda de uma participação no Campeonato do Mundo a investidores privados e prometeu mais dinheiro às federações individuais, às quais foi dado um prazo de 53 dias para ratificar a medida. A iniciativa recebeu, no entanto, uma desaprovação generalizada, com muitos a questionarem os motivos e a liderança de Infantino e alguns até exigirem a sua demissão. A carta aberta conjunta criticou a FIFA pelo pedido de desculpas logo após recuar na iniciativa, afirmando que esta apenas reconheceu erros de comunicação em vez de uma grave falta de discernimento. As organizações instaram a FIFA a reconhecer devidamente as suas falhas em público, sugerindo que o contestado dirigente suíço-italiano do futebol não defende da melhor forma os interesses da organização. A UEFA foi a primeira das federações regionais independentes a ameaçar boicotar os eventos da FIFA caso Infantino levasse a cabo a proposta agora retirada. Este é um veículo terrestre não tripulado, preparado para avançar para a linha de frente da guerra com o exército ucraniano.
Estes robôs, juntamente com os drones, são a grande inovação no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nestes 4 anos, a Ucrânia construiu do zero uma indústria de drones e de robôs de guerra. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, diz que é a melhor do mundo. A demissão mês passado do ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, criou preocupações sobre o futuro do setor, mas engenheiros e militares dizem que não há volta a dar. A dinâmica de inovação já está criada. После 22 года особенно такой произошел взрыв инициативы снизу, когда талантливая украинская молодежь, украинские предприниматели, в том числе, которые взялись за поиски финансовых источников, поддерживать определенные группы молодых инженеров, скажем так, которые самостоятельно проявили инициативу в разработке БПЛА, в разработке тех или иных моделей роботов, НРК, программное обеспечение и тому подобное. Jason, que comanda uma unidade de veículos não tripulados, diz que programadores, especialistas em telecomunicações e engenheiros foram fundamentais neste processo de inovação e, neste momento, estão já completamente integrados no Exército. Primeiro criam novos produtos, depois apresentam-nos aos militares e estes decidem o que interessa desenvolver ou não. O Supremo Tribunal da Rússia impediu o partido Yabloko, que tem uma posição anti-guerra, de concorrer às eleições parlamentares no país. A formação política nacionalista Rodina interpôs a ação judicial acusando Yabloko de uma série de violações, em particular infrações em matéria de direitos de autor e atividades de campanha ilegais. O Rodina considerou a posição anti-guerra do Yabloko como incitamento ao extremismo e uma violação da integridade territorial da Rússia. Этот день – это наш общий вклад в то, чтобы скорее наступил мир, потому что видно, как много людей выступает за мир, за то, чтобы перестали гибнуть люди. Mas o partido tenciona recorrer da decisão judicial anunciada na segunda-feira. Além disso, centenas de pessoas reuniram-se em frente ao Supremo Tribunal nesse mesmo dia para manifestar o seu apoio ao Yabloko. Também muitas figuras da oposição russa atualmente no estrangeiro expressaram o seu apoio ao partido. Ítaca, no Mar Jónico, ao largo da costa ocidental grega, está longe dos destinos turísticos mais populares da Grécia, apesar das águas cristalinas e das enseadas deslumbrantes. A estreia do filme Odisseia, de Christopher Nolan, está a fazer com que mais pessoas queiram visitar a ilha. I studied Greek when I was a child, and I studied the Odyssey. I like Odysseus, and this is my dream. O presidente da Câmara espera que o turismo aumente na sequência do filme de Hollywood, mas diz que o impacto total só ficará claro durante a próxima época turística. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στο νησί λόγω της ταινίας. Ο προγραμματισμός αυτός θεωρούμε θα γίνει από του χρόνου, όπου η ταινία αυτή σιγά σιγά θα παίξει σε όλο τον κόσμο και έτσι όλοι θα μπουν στην διαδικασία για να έρθουν στο νησί. Os empresários locais estão a ver sinais de que a ilha está a ganhar reconhecimento internacional na sequência do filme. Ήδη με τους τουρίστες που έχω επαφή συζητάνε για αυτό το έργο ότι κάτι θα γίνει. Άραγε αυτό έχει ήδη, παρόλο που δεν έχει παιχτεί σε όλα τα σινεμά, σε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει μια διαφήμιση και μια αναγνώριση από τον κόσμο βάσει σε αυτό. O turismo relacionado com a Odisseia não vem de agora, nem nasceu com um filme, já existe há muitos anos. Έρχονται διότι γνωρίζουν για τον θρύλο του Οδυσσέα και του Ομήρου που έγραψε την Οδύσσεια και νομίζω ότι και αυτό περισσότερο, αλλά είναι και ένα πολύ όμορφο νησάκι. Os turistas podem ver muitos achados arqueológicos na exposição permanente Luz sobre a Ítaca Homérica. I think it's a good way to get more people interested in Homer and in mythology in general, but it's definitely not accurate to the original text.
Από του χρόνου θα γίνει μια εντυπωσιακή αύξηση που μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και τους μήνες που συνήθως είναι νεκροί. Δηλαδή τον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο ή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, που συνήθως είναι ήσυχοι μήνες στην Ιθάκη. Και πάλι θα καταλήξω ότι πίσω από αυτά είναι η ταινία του Νόλαν σε πρώτη φάση, αλλά πίσω από την ταινία του Νόλαν είναι ο Όμηρος. No Brasil, novo projeto ambiental desenvolvido pela ONG Fiotrar está a transformar cabelo humano num sistema para proteger os oceanos. A ideia começou a ser desenvolvida no laboratório até ser aplicada no oceano. Aqui a gente tem óleo, vou jogar ele na água. Vocês podem reparar que todo o óleo que está aqui no recipiente ele vai ficar preso no cabelo e a água vai sair sem óleo. A tecnologia, já utilizada noutros países, foi testada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, uma das zonas mais afetadas pela poluição provocada pelo intenso tráfego marítimo. A ideia é que o óleo que vier aqui, ele seja absorvido por essa barreira de cabelo. Estão presos aqui, amarrados na barreira do Orla Sem Lixo, que é essa barreira laranja, que flutua, e aí é como se a gente usa como um suporte para a nossa barreira de contenção da Fiotrar. As barreiras podem permanecer até 4 meses no mar a reter poluentes provenientes de embarcações, descargas ilegais e outras fontes de contaminação. O projeto conta já com a colaboração de vários salões de cabeleireiro que doam o cabelo cortado para fabricar estas mantas ecológicas. A esperança é que esta solução simples e sustentável ajude a reduzir a poluição e contribua para a recuperação dos ecossistemas da Baía de Guanabara.